Respire fundo, feche os olhos, se quiser. Imagine-se despertando não em sua cama, mas dentro de uma trincheira. O ar é frio e denso, com um cheiro de terra úmida misturado ao fedor persistente de suor, lama e pólvora. Ao seu redor, o som não é de pássaros, mas de estalos distantes, talvez um tiro, talvez algo pior. Essa é a realidade de milhares de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Nada de conforto, nada de segurança. A primeira luz do dia não traz esperança, apenas revela os contornos sujos e molhados das paredes da trincheira. O chão está escorregadio, seus pés afundam num barro que parece não ter fim. E é só o começo. Hoje, vamos relaxar, com o terror silencioso da guerra. Não para assustar, mas para entender. Porque, acredite, você provavelmente não sobreviveria nas trincheiras. A vida nas trincheiras era, acima de tudo, imprevisível. Soldados não sabiam se viriam o próximo nascer do sol. Mesmo no silêncio, o medo era constante. A qualquer momento, uma bomba poderia explodir. Um ataque surpresa. Um tiro certeiro. Mas, pior que o medo, era a rotina. A monotonia misturada ao pânico constante criava um tipo de desgaste mental que poucos suportavam. Imagine ficar dias sem banho, sem comida quente, sem dormir direito, e tudo isso dentro de um buraco no chão. O tédio era tão perigoso quanto o inimigo. A mente começava a pregar peças. Sons se misturavam. O tempo deixava de fazer sentido. E aí surgia um inimigo silencioso, o colapso mental. Muitos soldados desenvolviam o chamado shell shock, hoje conhecido como estresse pós-traumático. Tremores, confusão, paralisia emocional, tudo isso era apenas mais um dia comum no inferno das trincheiras. E quando o frio chegava, o corpo parecia desistir. As roupas encharcadas pesavam como pedras. Os dedos congelavam. Havia casos de gangrena, porque as extremidades do corpo simplesmente morriam. Os soldados envolviam os pés com trapos e gordura animal para tentar manter o calor. Mas nem sempre funcionava. Além disso, havia os piolhos. Milhares deles. Viviam nas roupas, nos colchões de palha improvisados, nas cobertas. Alimentavam-se do sangue dos soldados, causavam coceiras incontroláveis, e até doenças como a febre das trincheiras. Dormir, um privilégio raro. Quando possível, o descanso vinha aos poucos, em turnos. Sempre alguém de guarda, com olhos atentos à escuridão. Até os cochilos eram ansiosos. E quando o sol se punha, a escuridão tomava conta, trazendo o medo do desconhecido. Nenhuma luz era permitida, porque qualquer clarão podia chamar um ataque. Silêncio. O tempo parecia parar ali. Mas nem só de terror se fazia a trincheira. Havia também momentos de humanidade, ou algo próximo disso. Cartas chegavam do fronte para casa, cheias de esperança falsa, ou de pedidos desesperados por ajuda. E vinham também cartas da família, com notícias do mundo que parecia tão distante. Alguns soldados guardavam essas cartas como tesouros. Fotografias dobradas com cuidado, escondidas nas meias ou entre o casaco. Eram lembretes de que havia algo além daquela realidade lamacenta. Alguns escreviam diários. Outros faziam desenhos. Muitos criavam amizades improváveis com ratos, sim, ratos, que circulavam pelas trincheiras como donos do lugar. Eles comiam restos, até corpos, e ainda assim, eram companhia. Em meio à desgraça, qualquer sinal de vida era reconfortante. Uma música cantada em sussurros. Um aperto de mão. Uma história contada pela 10ª vez. Pequenos gestos que mantinham a sanidade. A alimentação, escassa e repetitiva. A ração do soldado era basicamente biscoitos duros, carne enlatada e, quando tinham sorte, uma sopa rala. A água potável era um luxo. Muitos bebiam água das poças ou da própria lama, correndo risco de doenças como disenteria e tifo. A fome era constante. Mas o pior era o cheiro. A mistura de corpos em decomposição, fezes, suor e sangue criava um aroma impossível de descrever,
e impossível de esquecer. Muitos soldados simplesmente perdiam o apetite. Outros vomitavam constantemente. E ainda havia os sons, explosões distantes e o tilintar de baionetas. O sussurro do vento atravessando o vazio das trincheiras. Cada ruído podia significar o fim. Mas, mesmo assim, os soldados resistiam. Dia após dia, esperando por uma carta, por um pedido de trégua, por um milagre. As doenças eram inimigos invisíveis. Pulmões tomados pela umidade. Infecções nos pés. Dentes apodrecendo. A maioria dos soldados adoecia e continuava lutando. Não havia escolha. Médicos de guerra faziam o que podiam, mas o que podiam era quase nada. Cirurgias feitas no improviso. Sem anestesia. Sem instrumentos limpos. Amputações eram frequentes. Um corte infeccionado podia ser uma sentença de morte. Além disso, havia as consequências mentais. Muitos soldados retornaram da guerra com olhares vazios, sem reconhecer a própria família. Vítimas não de balas, mas daquilo que viram, ouviram e sentiram, e a guerra continuava. Todos os dias. Sem pausa. Sem promessas. Só ordens. Sobreviver já era uma vitória. Mesmo sem saber se o amanhã viria. E quando a batalha realmente começava, era o caos. O apito do comandante rasgava o ar. Todos sabiam o que significava. Subir, correr, invadir a trincheira inimiga, com baionetas na mão e coração na garganta. Poucos voltavam. Era como correr contra a própria morte. Balas voavam, bombas explodiam, gritos cortavam o ar. A lama se misturava ao sangue. E depois, silêncio. Restava apenas o eco do que aconteceu. A contagem dos que não voltaram. O olhar perdido dos que sobreviveram. E, mesmo assim, no dia seguinte, tudo recomeçava. Novos soldados. Novas ordens, mesma lama. Mesma espera. O tempo, ali, parecia girar em círculos, como se a guerra nunca tivesse fim. Agora, respire fundo mais uma vez. Volte para o presente. Para o conforto do seu quarto, do seu fone de ouvido, da sua paz. A guerra parece distante, quase fictícia. Mas foi real. E o sofrimento daqueles homens ecoa até hoje. Eles enfrentaram não apenas inimigos, mas frio, fome, medo, solidão ou doenças. Enfrentaram o pior do ser humano, e também o melhor. Porque, em meio a tanta dor, ainda havia compaixão. Este vídeo foi feito para te lembrar que nem sempre precisamos viver o caos para valorizar a calma. Então, se puder, agradeça. Você sobreviveu a esta trincheira imaginária. E agora pode descansar. Boa noite. E até a próxima história.